Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras em Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 6, do capítulo 1 de Efésios. Nós hoje vamos estudar a doutrina da adoção. É muito comum muitos cristãos misturarem essas doutrinas que fazem parte da doutrina da salvação. A doutrina da adoção não é a doutrina da regeneração. Nem a doutrina da regeneração é a doutrina da justificação. Todas elas estão encadeadas, fazem parte do plano redentivo de Deus, mas elas não podem ser confundidas, embora elas operem muitas vezes juntas. Então, a regeneração, nós já vimos, é quando Deus muda o coração, quando Ele muda a natureza da disposição do coração, colocando ali a vida espiritual no coração que antes era governado pelo pecado. A justificação é diferente da regeneração, porque a regeneração é algo que ocorre dentro do ser humano, no coração. A justificação é algo que ocorre fora. É Deus removendo a nossa culpa. Então, a justificação não é uma operação no homem, fora do homem, porque ela se refere a Deus. E esta culpa foi lançada em Cristo. Jesus nos torna, então, justos. É a mudança do nosso status diante de Deus. A adoção é uma consequência da justificação. E ela é uma doutrina muito importante nas Sagradas Escrituras. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 6. Esse esboço eu coloquei no grupo da igreja para os irmãos. Se vocês estiverem aí com a internet e quiserem ir acompanhando pelo esboço, está lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Efésios 1, do 3 ao 6. O texto nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Observe o verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Somos adotados por meio de Jesus Cristo, é o que diz o versículo. É a partir daqui que nós iremos pensar sobre este tema tão importante que o Novo Testamento principalmente nos mostra. No Antigo Testamento, nós ainda encontramos pouquíssimas passagens mostrando que Deus é o Pai do seu povo, o Pai de Israel. Mas isso é mostrado e aprofundado mais claramente no Novo Testamento. Mostra que somos recebidos por Deus na sua família. Isso é a adoção. É quando Deus nos recebe na sua família. Há uma diferença entre sermos filhos de Deus e Jesus ser filho de Deus. Jesus é filho de Deus segundo sua natureza espiritual. Ele tem a natureza divina. Então, por isso, ele é unigênito. E não há outro igual a ele. Nós não somos da mesma natureza divina. Somos de uma natureza humana, embora a Escritura nos diga que, uma vez salvos, a natureza divina é comunicada a nós, mas não no mesmo sentido que Jesus tem a natureza divina. Jesus possui desde sempre a natureza divina. Nós recebemos o Espírito Santo quando somos salvos. Então, ele passa a habitar em nós. Então, Deus está habitando em nós. É nesse sentido que Pedro diz que a natureza divina está em nós. Pedro fala isso
nos seus escritos. Aqui, no capítulo 1 de Efésios, observemos algumas coisas importantes. Primeiro, que Deus é mostrado como Pai, no versículo 3. Imediatamente ele é mostrado como Pai de Jesus Cristo. E diz o texto que ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolhe, versículo 4, nos escolhe nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Essa parte é importante, porque está nos dizendo aqui que nós somos predestinados com base no amor de Deus. E em amor aqui, podemos fazer uma leitura repartida, achando que ele não tem a ver com a predestinação, mas tem a ver apenas com o versículo 4. Mas, na verdade, a porção aqui, a parte, a frase, e em amor, está ligada a predestinou. E em amor, ele nos predestinou. Então, a predestinação é uma ação amorosa da parte de Deus. Deus age amorosamente quando ele predestina pecadores para a salvação. Então, por causa da predestinação, somos adotados, é o que diz o texto aqui. A adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou o bom propósito, ou o decreto de Deus, ou o decreto da sua santa vontade. Vamos abrir agora, então, em João capítulo 1, versículo 12. Vamos observar esse texto que nos fala também a respeito da adoção. Capítulo 1 de João. Vamos ler do versículo 12 ao 14. O texto diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Poder aqui pode ser traduzido também como autoridade. Então, a todos que receberam ao Senhor, receberam autoridade ou status, né, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a condição, a mesma condição que Paulo estabelece para a adoção, é a mesma condição que João está informando aqui. É por meio de Cristo. Por meio de Cristo, o ser humano é recebido em adoção por parte do Pai. Então, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Observe que sempre que a adoção é mencionada, ela está ligada imediatamente a Cristo. Nós vamos ler agora uma outra passagem importante, lá em Gálatas, capítulo 4. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 7. Gálatas 4, do 4 ao 7. O texto nos diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, o que é que diz, irmãos? A adoção de filhos. Então, a adoção sempre está ligada à obra de Cristo. Verso 6. E porque vós sois filhos adotados, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho aqui é o Espírito Santo, por isso que você observa o E maiúsculo, né? Para Espírito. Então, o Espírito Santo muitas vezes é chamado Espírito de Jesus, ou Espírito de Cristo, ou Espírito Eterno, ou Espírito da Verdade, ou Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ou somente Espírito. Então, ele é designado de várias formas no Novo Testamento. Então, por causa de Jesus e na aceitação da obra de Jesus, que vai se dar na nossa conversão, no nosso arrependimento, recebemos o Espírito. E porque recebemos o Espírito, podemos dizer Abba Pai, ou podemos orar, porque a ideia de clamar aqui é orar. Abba Pai. A palavra Abba
é uma expressão que significa paizinho. Então, o texto nos ensina que, por causa de Cristo e por causa da obra do Espírito que habita em nós, nós temos uma relação filial com Deus. Não mais apenas uma relação de criatura e criador. E nenhum ímpio pode ter essa relação com Deus. Somente os crentes podem ter. Somente eles podem ter essa relação próxima com Deus, em ter Deus como seu Pai. Qual é a questão aqui que nós podemos pontuar? Há muitos crentes que foram salvos, que tiveram seus corações transformados pelo Evangelho, mas ainda não entenderam essa doutrina. Eles são zelosos pela santidade, inclusive, são zelosos por uma vida reta, por uma vida justa, por uma vida honesta. Eles são zelosos quanto ao culto, eles leem as Escrituras e até oram, mas eles ainda não se apropriaram dessa doutrina, de uma relação que eles têm que ter com Deus como seu Pai. Há muitos crentes que estão observando Deus apenas como um juiz, esperando o primeiro pecado que se cometer para nos punir, para nos castigar, para nos apartar da sua presença. Nós devemos ter cuidado com isso, irmãos, porque, veja, a visão do pecado, a visão que a igreja deve ter do pecado, deve ser algo realmente bíblico, sólido, firme. Nós somos terrivelmente pecadores. Essa é uma verdade importante das Escrituras. Mas se nós só temos isso aqui, sem entendermos com profundidade o que é a graça e o que é a nossa relação filial com Deus, que nós somos filhos de Deus, nós caímos no legalismo, mesmo crendo na doutrina bíblica do pecado. Então, crer na doutrina bíblica do pecado, sem entender ou crer profundamente na relação que um crente tem com Deus por meio da graça, vivendo com Deus como seu pai, como seu filho, tendo uma relação amorosa com seu pai, o risco é muito grande de se cair no legalismo. Então veja o verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A palavra Abba é importante aqui, porque isso se dava no contexto do mundo antigo, e um escravo jamais podia chamar o seu senhor de Abba. Isso só era algo feito pelos filhos, que moravam dentro da casa. Os escravos não tinham esse acesso, nem essa intimidade com o Senhor, com o dono da terra. Então, o que é que Deus faz? Deus pega os escravos que estavam na terra, colocam dentro da sua casa, coloca-os na sua casa, e quem os traz para a sua casa é o seu unigênito. Então, por causa da obra do unigênito, os trazendo para casa, esses que estão agora na casa do Pai podem dizer Abba. Porque eles não são mais servos, escravos. Agora eles são filhos e vivem como filhos de Deus. A Confissão de Savoy vai dizer o seguinte, né, que é uma confissão nossa, uma confissão congregacional. Ela diz: todos quantos são justificados, Deus, em e para seu único Filho Jesus Cristo, se digna fazer participantes da graça, da adoção, por meio da qual são eles recebidos no número e desfrutam das liberdades e privilégios dos filhos de Deus. Tem sobre si o nome dele, essa é uma das dádivas da adoção, os crentes têm sobre si o nome dele. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho. Por isso que toda quebra, todo pecado que nós cometemos é quebra do terceiro mandamento. Todo pecado que um crente comete é invocar o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque na adoção, o nome de Deus é posto no Filho. Assim como acontece numa adoção natural. Como um filho herda o nome do pai, quando nós somos admitidos por Deus como seus filhos, o nome dele está sobre nós. Então, todo pecado que cometemos é uma violação do terceiro mandamento. É invocar o nome do Senhor em vão, porque o seu nome está posto em nós. Segundo benefício da adoção.
eles recebem o espírito de adoção, ou o Espírito Santo. Terceiro, eles têm acesso com ousadia ao trono da graça. Quarto, eles são capacitados a clamar, Abba, Pai. Então, são tratados com piedade. Observe, os crentes são tratados com piedade, são protegidos, sustentados e corrigidos por seu Pai. Contudo, mesmo que eles errem, não é? Jamais são abandonados, mas selados para o dia da redenção. Isso significa que, mesmo que esses filhos recebidos por adoção pequem terrivelmente por seu pai, jamais, jamais serão expulsos da sua presença. Jamais perderão a condição de serem filhos. Por quê? Porque eles são selados. Isso significa que eles pertencem absolutamente ao seu pai e eles são herdeiros do seu pai. Então, observe que, uma vez filhos de Deus, não há nenhum pecado que venhamos a cometer que venha nos apartar do Senhor. Nenhum. Se você é filho de Deus, nenhum pecado que você cometer apartará você do Senhor. É certo que ele pode lhe corrigir, ele vai lhe corrigir, ele vai lhe exortar, ele vai lhe disciplinar, mas não pode apartar você dele. Por isso que um crente não cai da graça. Por isso que um crente não perde a salvação. Porque Deus não adota um filho e depois o expulsa de casa. Perder a salvação é isso. Imagine a crueldade de uma pessoa que coloca o seu nome para habilitação numa lista de adoção e então ela é chamada e adota a criança. E 4 meses, 1 ano depois, 2 anos depois, ela diz: não quero você mais como filho porque você está muito rebelde. Sai da minha casa. Facilmente nós julgamos isso como cruel. Mas no que se refere à salvação, muitos evangélicos creem que Deus faz isso. Que Deus recebe como filhos aqueles pecadores e, em dado momento, Deus pode deixá-los ir e estar fora de casa e não mais voltarem e se perderem nos seus pecados. Isso é uma afronta à doutrina das Escrituras. Uma vez salvos, sempre salvos, porque somos filhos de Deus. Wayne Grudem, um teólogo sistemático norte-americano, diz o seguinte, irmãos: na regeneração, Deus nos concede rica vida espiritual interior. Na justificação, dá-nos condição acertada e justa diante dele. Mas na adoção, Deus nos torna membros da sua família. Portanto, o ensino bíblico sobre a adoção concentra-se muito mais nos relacionamentos pessoais com Deus e com o seu povo do que a salvação que ele nos concede. Então, na adoção, nós aprendemos sobre como Deus se relaciona conosco. Como você tem se relacionado com o seu pai? Como você tem ouvido as instruções do seu pai? Como você tem recebido as instruções do seu pai? As suas correções? É muito triste quando um pai exorta um filho e ele dá as costas. Ou simplesmente diz: o senhor é de outro tempo. O senhor não entende o que eu quero, o que eu desejo, o que eu procuro. Eu quero viver a minha vida. É muito triste quando um filho não considera as instruções amorosas do seu pai. E é muito triste quando o seu povo, o povo de Deus, endurece o seu coração contra as instruções do Senhor, seu pai. Porque é possível que, mesmo sendo salvos para sempre, os crentes endureçam seu coração e tapem os seus ouvidos às instruções do seu pai. E eles geralmente se apercebem ou pensam que o seu pai está distante quando eles querem algum socorro e o pai não está mostrando a eles que o socorro está pronto imediatamente. Então, naquele momento, eles questionam onde está Deus como pai. Mas na hora dos deveres como filhos, eles se apartam de Deus, se apartam das instruções de Deus, da presença de Deus e abandonam seu pai. Imagine só. Quantos pais tem aqui nessa noite? Muitos, pais e mães. Imagine só, se você convida o seu filho, ou se você o chama
durante a semana, vem almoçar aqui em casa no domingo. E você prepara o almoço. E você prepara a comida, prepara as carnes, prepara a bebida, prepara a sobremesa, põe a mesa. Você chega da igreja, dá meio-dia, ele não chega. Dá 12h30, ele não chega. Dá 1h ele não chega. Você manda uma mensagem, ele não responde. 2h da tarde, ele diz: pai, mãe, não deu para ir hoje. Eu estou meio cansado. Facilmente respondemos isso, que ficaremos muito aborrecidos. Consideraremos muita falta de honra à paternidade. Não é assim, irmãos? Mas quantas vezes fazemos isso no dia do Senhor? Com Deus. Ele prepara para nós a mesa da graça. Ele prepara para nós comida farta, alimento farto. Ele nos convoca para estarmos com Ele no dia que Ele preparou para nós. Para essa conversa, essa relação. E nós muitas vezes simplesmente dizemos: hoje não dá. Deus sabe que eu estou muito cansado. O texto nos mostra algumas coisas aqui. No verso 3, vamos voltar para Efésios? No verso 3 de Efésios, do capítulo 1, nós aprendemos que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Então, só somos abençoados por causa de Cristo. Então, é por causa de Cristo que nós temos filiação. Nós aprendemos aqui no versículo de número 4 que a adoção tem sua origem no amor de Deus por nós. Ele resolveu nos amar desde toda eternidade. Essa é uma verdade tão importante, irmãos, e tão profunda, porque veja o versículo 4. Ele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. E em amor nos predestinou para ele antes da fundação do mundo. O que existe em você que dá para dizer assim: por causa disso Deus poderia me eleger? O que tem em você que chamaria a atenção do Deus Santo, Todo-Poderoso, Perfeito, Sublime, altamente bondoso? O que chamaria a atenção dos olhos do Senhor a você? Nada. Mas Ele escolheu adotá-lo. Dizer: você será meu filho, você será minha filha, desde toda a eternidade. Você estará na minha família. Isso é uma verdade maravilhosa, não é? A terceira coisa que aprendemos aqui nesse texto é que nós somos ensinados, veja, nós somos ensinados que somos chamados por Ele por meio do seu decreto, para louvor da sua graça, como diz o versículo de número 6 aqui, veja, da sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus. O amado. E por causa do seu amor ao amado, Ele nos ama. Porque este amado tomou o nosso lugar. E quando Deus olha para nós, observa o amado em nós, Jesus Cristo habitando em nós. Irmãos, nós não somos dignos disso. Nós não somos dignos disso. Vamos prosseguir aqui. Aqui temos mais coisas importantes a considerarmos. Primeiro, que Deus não tem plano B. Todo plano de Deus é A. Deus não tem plano B. Então, Deus resolveu, desde a eternidade, quem seriam seus filhos. E você estava na lista. Você estava lá. Ele decidiu que você estivesse lá, enquanto outros não estariam lá. Dá para entender isso? Não, né?
Por que eu estaria lá? Por que eu estou aqui? Por que ele resolveu fazer isso por mim? Por que mandar o seu filho para morrer por mim? Por que toda essa história da salvação por causa da minha vida? O que há em mim que faça Deus olhar para mim dessa forma? Com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, com todas as minhas infidelidades, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas faltas diante dele, de toda sorte. O que fez com que ele olhasse para mim com amor? A sua soberania. A sua soberania e sabedoria. Por isso eu preciso fazer uma aplicação aqui. Há muitas pessoas na igreja que sofrem de complexo de inferioridade. Elas se sentem diminuídas por alguma questão temporal, seja por uma questão financeira, seja por uma questão intelectual, se sentem menos inteligentes, ou porque se sentem diminuídas porque não sabem falar tão bem, não sabem ler tão bem, porque não têm patrimônio. Você é filho de Deus. Alguém pode até nos diminuir. Isso pode acontecer. Mas isso não muda quem somos diante do Senhor, irmãos. Nada muda o que somos diante do Senhor. Essa é a maior posição que um ser humano pode estar, ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Um rei, um grande chefe de Estado, um homem muito poderoso, uma rainha da Inglaterra, não tem o mesmo status de filho de Deus na sua importância, no cerne da sua importância. Nenhum lugar, nenhum status, nenhum posto desse mundo se compara à grande honra de ser um filho de Deus. Não se frustre se você não tem conseguido almejar o que você sonha, o que você deseja, o que você projeta. Muitas coisas que nós projetamos não serão consumadas, porque esta não é a vontade de Deus. Outras coisas que nós nem projetamos, Ele nos dará, e será muito superior ao que nós projetamos. A maior alegria da nossa vida deve ser esse fato de que nós temos uma relação com Ele, que nós somos filhos dele. Mas qual é o nosso problema? Nós não sabemos aproveitar isso. Nós não sabemos lidar com o fato da grande bênção de sermos filhos de Deus. Nós não sabemos. Nós temos poucas memórias de estarmos em união íntima com o Senhor. E essas poucas memórias, às vezes, são até colocadas numa gaveta e apartadas de nós. Quando um filho perde seu pai, perde sua mãe, perde um avô, uma avó, uma pessoa que ama, um tio, uma tia, geralmente ela começa a se lembrar dos momentos marcantes com aquela pessoa. E começa a pensar as falas, os olhares, os abraços, os beijos, as conversas, os sorrisos, os momentos que foram insubstituíveis depois que aquela pessoa partiu. Muitas vezes nós não aproveitamos como deveríamos aquelas pessoas que o Senhor nos deu. E quando elas se vão, nós somos tomados de grande tristeza, remorso e arrependimento, porque nós não tivemos muitos momentos como deveríamos ter com aquelas pessoas. E aí eu faço aqui duas aplicações. A primeira, mais limitada, a segunda, mais abrangente. A primeira temporal e a segunda eterna. A primeira é que nós não desfrutamos o tanto que deveríamos desfrutar da vida com Deus que Ele proporciona para nós, aqui e agora, na nossa vida. Nós nos ocupamos de coisas banais
E eu não falo aqui das ocupações do trabalho, das ocupações dos compromissos da vida, mas nos ocupamos com coisas banais enquanto deveríamos estar com o Senhor. Com o Senhor. Essa semana eu vi uma lista de alguém falando na internet para jovens que assistiram à série Game of Thrones, que eles poderiam ter lido a Bíblia toda mais de 3 vezes, com o tempo que gastaram vendo aquela série. Se não me falha a memória, o dado era esse. Ou era mais, ou era 4. Nós afirmamos sempre que não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo. Isso é triste para a nossa relação com Deus. Então nós podemos estar perdendo muito tempo com Deus e desfrutar de Deus aqui. Essa é a aplicação temporal. E essa aplicação temporal é repreensiva, né? Ela bate em nós. Mas a aplicação eterna, irmãos, é que mesmo que nós não tenhamos aproveitado aqui como deveríamos, ele nunca morrerá. Não acontecerá de dizermos, eu devia ter aproveitado e agora não tem mais jeito. Ele nos levará para o lar celestial. E basicamente nos dirá o seguinte, no contexto, né? Não na fala verbal, mas no contexto. Filho, filha, você não aproveitou o que deveria lá na terra. Você não buscou a comunhão comigo que deveria ter buscado, mas eu trouxe você para cá. E agora aqui não tem nenhum impedimento. Absolutamente nenhum impedimento. Você desfrutará de comunhão profunda e eterna comigo. Aqui, irmãos, nós temos alguns momentos pontuais, assim, né, prazerosos com Deus, momentos de profundo prazer espiritual. Não sei se isso já aconteceu com muitos de vocês. Da presença de Deus se manifestar e tomar você em determinado momento. E você contemplar a beleza do Senhor em dado momento, em dada circunstância. E aquela presença ser tão forte, tão profunda, tão real, que é quase palpável. Esse tipo de coisa não acontece na vida do crente todos os dias. São questões pontuais. E às vezes divididas por longo tempo. Mas existe na vida do crente. Quando nós somos tomados de uma alegria espiritual inexplicável. Não meramente porque fomos abençoados por Deus com alguma coisa que Ele nos proporcionou, mas porque Ele veio e nos visitou com a sua presença. Isso é o que chamamos de avivamento. Quando a sua presença se instala de tal forma na nossa vida, no nosso coração, na nossa igreja, numa cidade, que é impossível não perceber a sua presença ali, de forma real. É como se para cada lugar que você se mexe, se move, você esteja esbarrando em Deus. E não é possível não senti-lo, não é possível não percebê-lo, não é possível não vê-lo com os olhos da fé. Não é possível não contemplá-lo gloriosamente. Mas isso acontece de tempos em tempos. Deus aviva a sua igreja com um poderoso e genuíno avivamento de tempos em tempos. Isso não se perpetua sempre. Isso não acontece sempre. Isso não passa 100 anos acontecendo. Deus manda um avivamento, depois esse avivamento esfria. Sempre foi assim. Você imagina que no céu ou na nova terra não será assim. E esse sentimento de presença de Deus será real para sempre. Nunca será tirado de nós. Nunca será tirado de nós. Vamos abrir as Escrituras em Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E por que Deus fez isso? Está no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes
à imagem de seu Filho. Conformes à imagem de seu Filho. Esse é o fim da obra da salvação. Sermos conforme a imagem de seu Filho. E a santificação, que é o que nós vamos ver semana que vem, vai nos guiando para isso, para sermos conforme a imagem de seu Filho. E isso começa com a regeneração, com a justificação, com a adoção. E Deus vai nos santificando. Sem Deus trazer o crente para casa, para a relação com Ele, não é possível chegar na glorificação. Nós devemos buscar uma relação com Deus mais profunda, meus irmãos. Os crentes reformados começaram a cair num erro por causa do pentecostalismo. Nós começamos a sermos muito céticos, debochados, apartados, frios com relação à experiência espiritual. Nós começamos a nos tornar muito racionalistas e não buscamos a presença de Deus. Você tem orado por isso? Pela presença de Deus? Pois ore. Senhor, eu quero a tua presença. Eu preciso desfrutar da tua presença. D.L. Moody orava por isso. Dá-me a tua presença, Senhor. E Deus visitou aquele pregador. E diz a história que visitou de tal modo que aquele homem em oração começou a sentir a presença de Deus tão profundamente, sua carne estremecia. Então, em oração, ele disse: Senhor, por favor, pare, porque a minha carne não aguenta. O meu corpo não aguenta a tua presença. Você imagina o que aquele homem estava sentindo? Essas experiências falsas que nós vemos no meio evangélico, que as pessoas dizem que sentiram, que viram, que experimentaram, mas no outro dia estão pecando terrivelmente. No outro dia estão falando o que não devem. No outro dia estão fazendo negócios desonestos, enganando as pessoas. Que isso não é uma experiência real com o Espírito de Deus. A experiência verdadeira com o Espírito de Deus impacta a nossa vida por longo tempo. Por longo tempo. O Dr. Joel Bick, que é um grande pregador no mundo, né? Um grande teólogo, conta que quando ele era criança, sua família era muito zelosa com respeito ao dia do Senhor, e eles começavam a guardar o dia do Senhor no sábado à noite, até o domingo. Todos os sábados, os pais dele recebiam irmãos em casa, e eles conversavam sobre as Escrituras e oravam juntos. No outro dia de manhã era o culto na igreja, no domingo. E ele queria ficar junto com os pais, e os pais mandavam ele ir dormir. Vá dormir. Essa reunião para adultos. E ele viu e cresceu vendo reuniões de oração dentro da sua casa. Crentes reformados que buscavam a Deus em oração e na leitura das Escrituras. Ele conta que várias vezes, durante sua infância e sua juventude, pôde ver sua mãe orando. Sua mãe era uma mulher de oração, uma mulher muito dedicada à oração. E vez por outra, parava um filho no meio da casa e orava por ele durante o dia. Interessante, né? É mais fácil a mãe dar um carão, né, no filho durante o dia do que parar para orar por ele. Ele merece, né, também. Ela estava bem velhinha, a mãe dele, e ele foi visitá-la. Eu tive a privilégio de conversar com o Dr. Bick e ouvi-lo falar isso. Ele disse: mãe, se a senhora pudesse fazer alguma coisa diferente na sua vida cristã, a senhora fazia o quê? Ela disse: eu orava mais. Eu teria desfrutado mais do Senhor. Vamos prosseguir? A Escritura nos mostra, meus irmãos, algumas metáforas que remetem à nossa relação com Deus.
E nós, quando falamos da nossa união com Cristo, estamos falando da adoção, que é essa relação familiar de Deus com o seu povo. Então, a Bíblia usa metáforas e uma delas é uma metáfora muito interessante, que é a do casamento. Jesus, em união com a sua igreja, é simbolizado pela união do marido e da mulher. Essa união entre o marido e a mulher simboliza a relação de Deus com o seu povo, de uma união íntima, de uma união profunda, de uma união que produz resultados, que produz frutos. Uma outra metáfora que nós observamos nas Sagradas Escrituras é que nós somos enxertados. Nós fazemos parte dessa grande árvore, estamos ligados a ele. Fazemos parte dessa realidade espiritual. É o que nós chamamos de união mística. Sei que a palavra místico soa ruim hoje, no nosso tempo, né? Mas nós estamos unidos misticamente a Deus. A palavra místico aí significa espiritual. Então temos uma relação de ligação com o Senhor. Temos também a metáfora do corpo. Nós somos membros do seu corpo. Veja que tudo mostra que há uma presença de Deus em nós e uma relação de Deus conosco. E aí nós podemos fazer algumas perguntas, né, a nós mesmos. Como é que a gente consegue acordar de manhã sem falar com o Senhor? Eu não estou falando essas besteiras de bom dia, Espírito Santo, não. Estou falando essas besteiras. Eu me lembro que eu era adolescente, fui para um acampamento, aí um cabo do meu lado dormindo, se espreguiçou. Bom dia, Espírito Santo. Eu digo, oxe, que pantinho é esse, rapaz? Não estou falando essas bobagens, não. A primeira pessoa a quem devemos nos dirigir durante o dia, ou no início do dia, é Deus. Ele é o primeiro com quem devemos estar. Porque Ele é digno disso. E disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa vida. Se a gente começa a achar que a gente é autossuficiente, que a gente faz, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente articula tudo, que a gente constrói tudo, que a gente dá um jeito em tudo, vai chegar um momento que a pilha vai acabar. E você vai ver que você não é nada. Que você precisa dele. É melhor perder meia hora de sono e ganhar orientações do Senhor para o dia todo. Eu sei que muitos evangélicos falam algumas besteiras, né, do tipo assim, orar de madrugada é bom porque a fila é menor. Não tem fila menor. Não tem fila menor. E o povo do Japão? Não tem fila menor. E o fuso horário? Tem que tirar o fuso horário do mundo, então, para a fila ser menor. Não tem fila menor. Mas nós não devemos negar que a vida de oração é importante para o crente. Muito importante, porque o une profundamente ao seu Salvador. Profundamente. Se nós orássemos mais, seríamos menos ansiosos, menos apavorados, menos medrosos, mais corajosos, mais destemidos, mais ousados. Muitos dos nossos medos, não tudo, mas muitos dos nossos medos, está na falta de profundidade da nossa relação com o Senhor. Abra sua Bíblia agora em Mateus 9, Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 9. Os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. Esse é o contexto de Lucas, né? O contexto de Mateus é diferente. Mateus fala da oração um pouco mais do que Lucas, mas em vez do versículo 9, a gente vai ler do versículo 5, porque temos um contexto bem amplo aqui a respeito do que Jesus está ensinando sobre oração, e isso tem a ver com a nossa união com Cristo, a nossa vida como filhos. No versículo 5, o texto nos diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Claro que o nosso contexto é diferente aqui do povo judeu, né? Aqui a gente não chama de hipócrita, não, a gente chama de amostrado. Então aqui, se tiver um amostrado desse numa esquina com a mão levantada, o povo não vai admirar, o povo vai chamar de doido. Hã? Aquele que fala em línguas impressiona. Esse foi Tiago, viu, irmãos? Foi eu não. Aqui o contexto era outro, mas o que Jesus está trabalhando aqui tem um princípio tão interessante para nós, porque a vida de oração não pode ser para demonstrarmos uma religiosidade externa apenas que não corresponde à realidade do coração. Então, a profundidade da vida religiosa não é para mostrar aos outros quem nós somos em termos de religião, porque o verdadeiro piedoso, o crente santificado, ele sabe que quem tem que saber realmente quem ele é Deus. E quanto mais espiritual um crente for, mais humilde ele será. Quanto mais próximo do Senhor ele for, mais ele resplandecerá a humildade. Veja o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Esse versículo 7 não se refere à perseverança na oração, porque se fosse assim, Jesus se contradizia, né? Porque ele ensinou a perseverança em outro lugar. Aqui está falando da repetição vã. Você, na mesma oração, fazendo repetições inúteis, como se Deus não estivesse ouvindo ou percebendo o que você está falando. Jesus está condenando esse tipo de oração mecânica, sem expressividade do coração. O versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais. E aí no versículo 9, veja só. Aqui nós caminhamos para algumas aplicações agora, não para a nossa relação individual com Deus, mas para a nossa relação com Deus por meio da igreja. Por que isso é importante? Porque a verdadeira espiritualidade, santidade, piedade na vida do crente não exclui a igreja. A igreja é profundamente importante para moldar a vida espiritual de um crente. Por isso que quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, ele não diz assim, orem assim, meu Pai que está no céu. Ele não diz isso. Ele diz, Pai Nosso. Orem assim, Pai Nosso. Essa é uma oração da igreja, irmãos. Jesus está ensinando a igreja a orar junta. Pai Nosso que estás nos céus. Tu és o nosso Pai. Ou seja, se tu és o nosso Pai, nós somos teus filhos. É a pressuposição que tu se relaciona conosco como pai, e nós somos teus filhos, e se somos teus filhos e estamos orando juntos, nós somos irmãos. Tu que estás nos céus, a ideia da separação de Deus aqui da terra, né? Não é que Deus não está na terra, mas que Deus é santificado. Deus é aquele totalmente outro, no sentido de que ele não é um ser humano. Ele está além do mundo e dos homens e está entre os homens e no mundo. Então, Jesus ensina, santificado seja o teu nome. Claro, nós devemos perguntar, e nós podemos perguntar, como é que eu santifico o nome de Deus se Deus já é santo? Se ele está nos céus? Se na frase anterior Jesus está dizendo que ele é santo, ele está nos céus. Então, como eu digo, santificado seja o teu nome? Como eu posso santificar a Deus? A ideia de santificar o nome de Deus que está sobre mim, aquilo que a gente viu lá atrás, o nome de Deus está sobre nossa igreja, daí a importância do testemunho de nossa igreja, não apenas no sentido da teologia, este bairro, esta cidade, este estado, este país, o mundo onde nós vivemos, não deve apenas reconhecer a primeira igreja como uma igreja que tem teologia reformada. Isso não é nada se o povo não vive a palavra de Deus. Nada. Absolutamente nada.
De que vale dizer que é calvinista? Vai ter um bocado de calvinista no inferno. Muitos. Não vale apenas o rótulo teológico. Não vale apenas o modelo litúrgico. Não vale a pena dizermos nós fundamos um seminário. O que importa para Deus é a piedade do coração do povo. Porque é possível que na religião se faça muitas coisas para Deus, mas não santificando o nome de Deus. A desculpa de fazer para Deus, na verdade, é para a glória do próprio homem, do próprio coração, da própria instituição, da própria denominação, da própria igreja. É claro que Deus julgará essas obras também dos crentes. Mas quando Jesus nos ensina que santificado seja o teu nome, é que, Senhor, que na minha vida, ou que na nossa igreja, essa é a aplicação para nós, que na nossa igreja o teu nome seja verdadeiramente honrado, porque nós somos teus filhos, nós somos irmãos e tu és o nosso Pai. Que o teu nome seja glorificado, esse é o sentido. Que teu nome seja bendito no nosso meio, na forma que nós vivemos como igreja. Então Jesus continua: venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja ora pedindo que Deus governe absolutamente todas as coisas. O desejo pela vinda do reino é o desejo que Deus governe absolutamente todas as coisas e tire o pecado do mundo. E liberte a criação do pecado e nos liberte também absolutamente da natureza do pecado. Venha, Senhor, o teu reino. Então, eu não posso desejar genuinamente que o reino venha se ele não é o meu Pai e se o nome dele não é santificado. Sabe como é que nós vamos mudar o Brasil, meus irmãos? Sendo crentes de verdade. Só basta, isso basta. Sendo crentes de verdade. O desejo pelo reino, pela instalação do reino, se manifesta no desejo de viver para Deus, perante a face de Deus, em honra a Deus. Não seguindo planos mesquinhos ou planejamentos de vida que não tem nada a ver com Deus. Então Jesus ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns vão dizer que aqui, alguns estudiosos sérios, vão dizer que Jesus está ensinando os discípulos a orarem desejando o Cristo, identificando o pão como o Cristo, ou como se fosse dar-nos a tua presença todos os dias, presença que nos alimente todos os dias. Eu tenho dificuldade com essa interpretação, embora ela seja muito bonita. Não é? E essa afirmação não é falsa, de que nós devemos desejar a presença dele todos os dias. Ela é verdadeira. Mas, na minha opinião, a interpretação literal desse versículo é mais cabível. Por que eu afirmo isso? Porque aqui Jesus vai falar da ansiedade, a partir do versículo 25, e ele vai fazer relações com os pássaros, com os lírios do campo, com a natureza. Né? Olhe para a natureza. A ideia de Jesus é: tire o seu foco do motivo da sua ansiedade e olhe para a natureza. Veja como o Pai sustenta os pássaros, veja como ele veste as flores, veja como ele sustenta a natureza. Então, por que ele não vai sustentar vocês? Observe, veja só, aqui no versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Então, aqui, nessa última frase, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está usando o argumento do maior para o menor. Ele está dizendo: eu dou a vida. Eu dou o corpo. E como é que vocês estão duvidando a respeito do alimento da veste? Que é muito menor do que a vida, do que o corpo. Se eu dou a vida e dou o corpo e o sustento, quanto mais o alimento e a roupa?
E isso aqui que Jesus está fazendo, do versículo 25 até o 34, quando ele está falando das inquietudes do coração a respeito da existência ou de crises existenciais, Jesus está trabalhando com o Salmo 103 e 104, que fala exatamente disso. Deus alimentando os animais, alimentando a sua criação, mantendo a sua criação e alimentando os homens. Então, no Salmo 104, vai dizer que até os homens esperam o pão para a subsistência. Então, esse é o contexto do Antigo Testamento que Jesus está se valendo para ensinar isso aqui. Em todo o Sermão do Monte, Jesus está usando o Antigo Testamento. O Decálogo, os Salmos e várias outras verdades espalhadas pelo Antigo Testamento. Então, quando ele diz no verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, também não se refere apenas ao pão, que lá não era o pão, né? Lá era o pão. Jesus está dizendo o que nós precisamos para a subsistência. Dê-nos, Senhor. Mas observe, a nós, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque se Deus der a mim o pão, e eu tenho um irmão que não tem, Deus deu a ele também, viu? Se Deus der a mim e ele não tiver, Deus deu a ele. Os irmãos compreendem? Deus deu a ele através de mim. É claro que nós vivemos numa cultura hoje de uma dependência absurda do Estado. E nós cobramos, por causa dos altos impostos que pagamos, que o Estado esteja socorrendo todo mundo, todas as pessoas. E não é obrigação da igreja socorrer o mundo todo. A igreja de Caruaru não tem como socorrer Caruaru toda. Ela socorre os domésticos na fé inicialmente. E se nós tivermos força e recursos, nós podemos socorrer outras pessoas que não são da nossa comunidade. Mas o que Jesus nos ensina aqui não é possível que no meio do povo de Deus tenham pessoas sofrendo necessidade e a igreja não socorra. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E eu oro para que não aconteça. E se acontecer, é porque eu não sei. Mas o pão, se Deus deu a mim, deu a meu irmão. Para a sua subsistência. Observe como é a vida da igreja aqui, dos filhos de Deus. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Observe. O argumento de Jesus aqui quando eu peço perdão a Deus, eu já perdoei. Jesus não está ensinando assim. Ore assim, meus filhos. Pai, me dê graça para eu perdoar. Você viu isso já no Novo Testamento em algum lugar? Me dê graça para eu perdoar. O Novo Testamento diz assim, o crente perdoa. Perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos devedores. Já ouviram a história de duas igrejas numa vila? E na liturgia das duas igrejas se orava o Pai Nosso. Na liturgia de uma, eles oravam, perdoa as nossas ofensas. Na liturgia de outra, eles oravam, perdoa as nossas dívidas. Um dia os dois pastores conversaram e disseram, vamos juntar as igrejas. Não é muito povo, a gente junta e faz uma igreja só. Se fez assembleias, se fizeram assembleias, e as igrejas resolveram se juntar, ser uma igreja. Na hora da liturgia, um disse dívidas, outro disse ofensa. E quando acabou, começou a briga. Porque uns diziam, o certo é ofensa. Os outros diziam, não, o certo é dívida. Então as igrejas se separaram novamente. Uma com as suas ofensas e outra com as suas dívidas.
Suplicar por perdão não é apenas um trabalho individual dos crentes. É um trabalho coletivo, irmãos. Quando Daniel ora, quando Esdras ora pelo povo, eles se colocam como o povo. Senhor, perdoa o povo, perdoa-nos. Perdoa-nos porque temos pecado contra ti. Perdoa-nos porque os nossos homens casaram-se com mulheres de outras nações. Eles assumem o pecado. Eles não apontam o pecado apenas. O pecado é nosso. Perdoa-nos. Quando você orar pela sua igreja, ore assim. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, que são muitos. Porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Um corpo. Eu me lembro quando eu era adolescente, tocava na igreja, e foi na época que saiu aquela música Corpo e Família. E a igreja só cantava Somos corpos. Somos corpos e assim bem ajustados. Era engraçado que a igreja cantava as coisas e fazia as coisas, e eu ficava abismado assim, né? Meu Deus, como é que... Mas sem perceber, né? Não era intencionalmente. Por exemplo, na escola dominical, quando terminava a parte devocional, aí o superintendente dizia, irmãos, vamos dividir a igreja agora, cada um vai para os seus professores e dividir a igreja. E aí um dia o pastor disse, irmãos, não somos corpos, somos um corpo. Mas muitos estão vivendo na igreja como sendo algo estranho, um corpo estranho dentro da comunidade da fé. Deslocados. Isso pode acontecer por duas coisas, dois motivos, certo? Eu preciso fazer essa aplicação. O primeiro motivo é que tem pessoas na igreja que não querem a aproximação de ninguém. E elas não se deixam amar e serem cuidadas. Aí é muito difícil romper. O segundo... Rompendo em fé. Rompendo em fé é outra desgraça, Deus me perdoe. Qualquer um canta aquela música, irmãos. Um espírita, um mormon. Qualquer um. Não tem nada de evangelho rompendo em fé. Qualquer um, normal, rompendo em fé. Então, eu vou falar nome de religião, não. Então, outra coisa é que pessoas podem estar deslocadas dentro da igreja sem se sentirem parte da comunidade por culpa nossa. Por não observarmos essas pessoas, por não nos aproximarmos dessas pessoas, por não inserirmos essas pessoas. E eu não estou dizendo aqui uma questão, não estou dizendo aqui de um uso irresponsável disso. Não chegou, tem talento, vamos botar num cargo aqui para ela ficar na igreja. Não estou dizendo isso, não trabalho desse jeito, não. Eu estou dizendo de recebimento, hospitalidade. Trazer essas pessoas para perto. Para que elas se sintam parte da família de Deus. Inclusive aquelas que um dia foram e voltam, a igreja não deve estar armada. Não deve estar armada. Porque filhos que se rebelaram podem voltar. E se eles voltam, o pai os abraça. E se o pai os abraça, os irmãos abraçam também. Porque quem somos nós? Nós não somos juízes. Nós não somos juízes, não é? Mas um outro ponto aqui também. Há pessoas que estão na igreja, muitas vezes, e são críticas, porque elas querem um certo reconhecimento para que elas se envolvam com algumas coisas. Elas querem ser chamadas. Eu só vou para a sopa se a irmã Joadete vier aqui em casa me chamar. Se ela não vier, eu não vou. Eu só vou para a oração se o pastor disser venha para a oração. Porque senão eu vou, não é?
Eu vou fazer o quê? Eu vou como? Oxê, você não é da igreja? Você não é especial nesse sentido. Você é como qualquer crente. Você não é melhor. Isso é importante. Mas você não é melhor. Servir é um privilégio. E a Escritura já diz, é melhor dar do que receber. Dar é uma bênção muito grande. Servir é uma bênção muito grande. E quem retribui isso é Deus. A gente tem que estar preocupado com retribuição, nem reconhecimento dos homens, não. Mas ninguém me reconhece, mas ninguém. Você não deve estar preocupado com isso. Você está preocupado com o que o Senhor está vendo você fazer. Você deve se alegrar em estar fazendo para Deus. É um privilégio fazer para Deus. É um privilégio. Então saia do comodismo. Não há ninguém inútil na igreja. Não há ninguém inútil na igreja. Deus deu dons e talentos para todos os crentes. Todos. Todos. Nem que seja para ligar o fogão. Mas Deus deu dons e talentos para todos os crentes. Nem que seja para arrumar um banco. Para apertar um botão. Mas Deus deu um dom a você de apertar um botão. Eu estou sendo metafórico aqui, né? Mas Deus tem dons, serviço para todos os crentes na igreja. E você não está excluído disso. Você não está excluído disso. Mas quanto mais nós vamos nos apartando da igreja, nos afastando da comunhão, nós vamos nos sentindo mais inúteis. Quanto mais próximos, mais úteis. Porque as necessidades vão aparecendo. Eu posso ajudar nisso. Eu posso fazer isso. Eu posso buscar a irmã que está doente e não pode vir para a igreja. Eu posso trazer ela para a igreja. Eu posso dar uma carona para uma família que não tem carro e mora longe da igreja e é difícil para eles vir à noite, no culto de domingo. Eu posso passar lá e trazê-los. E eu posso levá-los. Ou eu não posso levá-los, mas eu conheço algum irmão na igreja que possa levá-los. Então, esse trabalho é um trabalho de serviço na igreja. Eu posso convidar um vizinho para ir assistir o culto, participar do culto. Eu posso levar uma família para os encontros da família, uma família que não é crente. Eu posso servir de alguma forma. Eu não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar. Não sei dar aula na escola dominical. Mas nem tudo está perdido, meu irmão. Não fique perturbado com isso, não. Você pode servir em várias outras áreas na igreja. De modo geral, na igreja, todos têm uma espécie de chamado diaconal para o serviço a Deus. O texto continua aqui no verso de número 13. Eu vou terminar aqui. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes. Nós somos irmãos. Esse é o sentido geral, né? Nós somos irmãos, Senhor, e nós oramos uns pelos outros e juntos. Não deixe nenhum de nós cair. Agora observe. Os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Nós aprendemos isso, né? Primeira parte, o nosso dever para com Deus. Segunda parte, o nosso dever para com os homens. Da mesma forma, Jesus divide a oração do Pai Nosso. Já reparou? A nossa relação com Deus, o Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. E a nossa relação com os homens, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno, que eu não seja instrumento de tentação para outro irmão também. Eu não devo só orar para que Deus livre o irmão, que eu não seja instrumento de tentação, em nenhum sentido. Aí observe, olhe para a Escritura. Quando é, me escute olhando para a Escritura, quando é que eu santifico o nome de Deus, que eu desejo que o seu reino venha e que a sua vontade seja satisfeita? Quando eu socorro meu irmão necessitado. Quando eu perdoo as suas ofensas contra mim. Quando eu não sou um instrumento de tentação para a vida de outra pessoa.
quando eu não afasto ninguém do Senhor e não sou um tropeço, um escândalo para qualquer pessoa vir ouvir a mensagem de Cristo. Quando eu, nas minhas relações com o outro, santifico o nome de Deus. E quando eu vivo assim, eu estou dizendo ao mundo que a tua vontade seja feita na terra através da minha vida. Que o teu nome seja honrado entre os homens através da minha vida. Através da forma que eu vivo contigo e vivo com a comunidade a que pertenço, a igreja a que pertenço, porque tu és o meu Pai. Por isso, irmãos, para que alguém abandone sua congregação, tem que ter ali um abandono de Deus. A igreja abandonou Deus. Então alguém sai daquela congregação, porque ela tem sido infiel a Deus. Mas uma vez que aquela igreja zela pela vontade de Deus, abandoná-la, deixá-la, é pecaminosidade do coração. Se Ele é o nosso Pai, como nós vamos abandonar a casa que Ele nos deu? E a casa que Ele nos deu é a igreja. Aqui, nessa terra, a casa que Ele nos deu é a igreja. E como toda casa aqui na terra, tem o mais legal, tem salinho. Como toda casa de Caruaru, tem salinho. Parece de vez em quando um escorpião, uma barata, um catita. Eu já aprendi um bocado de coisa aqui já. Plantar hortelã, fugenta, não sei o que lá e tal. Um bocado de mandinga já aprendi. E agora afasta mesmo, viu? Saber não é mandinga não, é sabedoria divina, né? Teologia natural. É. Como toda boa família tem os seus perrengues. Nós cantávamos no início do culto. E cantávamos aquela primeira música que Luiz cantou, né? Dos Salmos Hinos, não a outra. Eu vou pedir que ele cante de novo aqui com a gente. E eu comecei a orar ali, dizendo, Senhor, como é bom estar em comunhão com a tua igreja, como é bom estar na tua casa. E coisas tão simples, irmãos, fortalecem a nossa comunhão. Não é? Não é porque tem uma sopa. Não é a sopa. Para alguns pode ser. Estou brincando. É o momento, o tempo, não é? Apesar de ficar me abusando, que eu não era do esporte, mas valeu a pena vir. É estarmos juntos cantando ao Senhor, lendo a palavra, orando, sabendo que Ele está aqui, que Ele está conosco e que Ele fala conosco, que somos seus filhos. Bendito seja Deus por isso. Amém? Vocês querem perguntar alguma coisa? 2 segundos, quer não? Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo. Leva meus irmãos em paz e segurança, meu Senhor. Dá-lhes uma noite de descanso abençoada. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,